como o Cruzeiro ontem deu uma ramelada contra... Ou numa rodada que o Flamengo ramelou, numa rodada que o Palmeiras ramelou, se o Cruzeiro ganha do Juventude ontem, e confesso que ficou mais perto, porque criou mais para ganhar. O problema foi a palmolice do primeiro tempo, né? O Cruzeiro, a palmolice, principalmente defensiva, que é uma marca registrada desse time, não funcionou. Claro, teve o gol espírita ali do Marcelo Hermes, a lei do ex nunca falha mesmo, mas o Cruzeiro, um primeiro tempo ontem foi de uma palmolice impressionante. E aí o Cruzeiro acabou, mesmo no segundo tempo, jogando, foi buscar o placar por 2 vezes, acabou empatando o jogo e nada mudou na parte de cima da tabela. Aliás, mudou porque o Palmeiras somou 1 ponto, o Cruzeiro somou 1 ponto. E o Flamengo não somou nenhum, né? Então aproximou um pouco mais, mas não sei se suficiente até o final para seguir nessa briga pelo título do Brasileirão. Então briguem, desgraçados. Cruzeiro. Então tá, assim, pra mim foi o pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pior jogo ou pior primeiro tempo? Pior jogo. O Cruzeiro fez 12 bons minutos no jogo. Claro, de acordo, né, aqui cada um vai explanar o que viu a respeito do jogo, eu tô explanando. E só um detalhe muito importante, antes de falar do jogo, as pessoas têm que parar com essa bobagem de o Cruzeiro faz uma excelente campanha, excepcional campanha. Sim. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, se ele repetir nos próximos 5, 6 anos a campanha que está fazendo em 2025, ele provavelmente vai conseguir ser campeão em um dos anos. Estou dizendo se ele conseguir replicar essa campanha nos próximos 5, 6 anos, 10 anos. A campanha do Cruzeiro é extraordinária. Times que têm campanha excepcional acima do Cruzeiro, os líderes, Flamengo e Palmeiras, também fazem jogos ruins. E nem isso torna a campanha uma porcaria, o trabalho dos técnicos ruins e os jogadores imprestáveis. Então eu tô tirando, porque tem uma turma que tem uma bobagem. Você não pode... O Palmeiras jogou bem contra o Vitória? Não, pelo não contrário. Jogou. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense? Não, pelo mas contrário. tem uma turma que se dói da gente falar, por exemplo, que o Cruzeiro fez uma partida terrível contra o Juventude. E fez. Então, para essa turma, eu tô fazendo aqui questão de fazer uma decupagem, tá? Do que é o ano do Cruzeiro. O ano do Cruzeiro não é o jogo de ontem. Mas falando do jogo de ontem, eu sei que não vai ficar claro ainda, vai ter gente que vai levar pro outro lado, mas dane-se. O jogo de ontem do Cruzeiro, pra mim foi o pior jogo do Cruzeiro no campeonato. Foi pior do que contra o Red Bull Bragantino, foi pior do que contra o Vasco. E foi por ausência, mas não foi ausências de jogadores, não. Não foi pela ausência do Matheus Pereira, nem pela ausência do Arroio e do Christian. Ausência da tal atitude. Quando o Cruzeiro foi acordar no jogo, você não pode ir em Caxias do Sul com o Juventude que tá jogando pela vida, e aí eu não tô tirando também o mérito do Juventude, tá? Mas o Juventude, gente, é o segundo pior ataque do campeonato e fez 3 gols no Cruzeiro, como se a defesa do Cruzeiro, o sistema do Cruzeiro não valesse em nada. O Cruzeiro entra para esse jogo como melhor defesa do campeonato, por conta dos 2 gols que o Flamengo tomou. O Cruzeiro entra com o posto de melhor defesa e sai com o posto de segunda melhor defesa. Tem uma situação, o Jardim abre a coletiva falando: começamos apático. Eu nunca ouvi o Jardim usar esse termo pro time dele. E olha que a gente já viu vários cruzeiros comandados pelo técnico Leonardo Jardim no ano de 2025. O empate do Cruzeiro com o Juventude ontem não serve pra nada. Não serve pra nada. Esse 1 ponto não ajudou o Cruzeiro a bater o carimbo na vaga direta para Libertadores. Aliás, numa rodada que o Bahia perdeu. E se o Cruzeiro tivesse vencido o Juventude, a gente já não estaria falando mais dessa coisa de vaga direta. Ele teria batido o carimbo. Agora o Cruzeiro precisa de vencer o Corinthians e, sejamos honestos, né? Ninguém sã consciência acha que o Corinthians vai ser um jogo mais fácil do que o Juventude. Mesmo em Caxias do Sul. Gente, o 3º gol que o Juventude leva fala muito a respeito do porquê que o time tem a segunda pior defesa. O Abner tropeça na bola e deixa a bola à feição do Caio Jorge. Falha do Cássio no primeiro gol, os bons também falham. Um jogo individual do William muito ruim, tudo aconteceu pelo lado dele. Lucas Silva, mais uma vez, muito ruim. Aí eu tô falando pra pegar esses jogadores e serem banco de reservas? Não,
Não tô falando para fazer isso. Mas o Jardim precisa, principalmente no caso do William, que é o lateral que provavelmente vai ser o lateral direito na Copa do Brasil, pela questão do Cauã Moraes não poder jogar e do Fagner ter uma multa altíssima que o Cruzeiro provavelmente não vai pagar, precisa de entender o que vocês precisam para de repente voltarem a um nível de rendimento melhor. Dá uma... menos minutos com o Lucas Silva, a destacar de bom, HG, para terminar, que já falei demais, a boa partida do Sinisterra, a melhor aparição do Sinisterra. Deu um gol pro Caio Jorge, que apesar dos 2 gols, não fez uma grande partida, né? Você vai falar assim, o cara se tornou artilheiro do Brasileiro, se isolou mais na artilharia, fez 2 gols e não fez uma boa partida? Não fez uma boa partida. Além do Rian, que entrou muito bem, o Japa participa no gol de empate do 2-2, um ótimo passe pro Kaique, que faz a assistência pro Caio Jorge, e Gabigol, uma figura apagadíssima. Ontem ele mostrou o porquê, além do rendimento de Matheus Pereira e Caio Jorge, que tem jogado menos minutos com o técnico Leonardo Jardim. E aí, senhores, eu acho que depois que o Valu, do que o Valu falou, podemos acabar o programa, né? Podemos. Desculpa, ninguém vai rebater, né? Eu sei que eu demorei demais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. Você hoje está... Tá dando você umas hoje está porradinhas nele belicoso, Valuzeiro. O cara, quando começa a emagrecer, como você está emagrecendo, fica belicoso. 10 quilos. Pois é. Uma irritação é isso profunda. aí. Porque comer é bom demais. E nós não estamos comendo. Eu não. É verdade. Nada. Bom, vamos falar. O que você quer falar? Porque depois que o Valu falou, fica difícil rebater. A gente pode fragmentar tudo que ele falou tão bem. Eu acho que se a gente fizer fragmentos de todas as falas dele, a gente vai ter ótimos debates aqui, porque o Valu foi perfeito na análise dele. O Guilherme, só para ajudar vocês então, embora vocês não precisem, o Guilherme Souza, você tem alguma dúvida que é o melhor produtor do Brasil? É o melhor do Brasil. E que ninguém venha tentar tirar ele, porque se ele sair daqui, eu vou contar tudo que eu sei dele. Sorriso Maroto. O Sorriso Maroto, a banda, é banda, né? O conjunto Sorriso Maroto tirou esse nome quando viu Guilherme Souza. Porque ele tem o Sorriso Maroto. Ele tem o Sorriso Maroto. Olha pra ele, olha de ladinho pra ele agora que ele vai estar com o Sorriso Maroto. Pode olhar. Lá, tá ele mandou aqui, falou, HG, cara, acho que vale a pena vocês falarem aí que foi a segunda vez que o Juventude marcou 3 gols numa partida do Brasileiro. A outra foi com o Vasco em São Januário. Só 2 vezes no Brasileiro. Eu tô ali revendo os lances, cara. O lance do segundo gol do Juventude me irrita profundamente. Por quê? É uma facilidade muito grande. Uma bola alçada pro ataque. É o Gabriel Tagliari que fala, né? É, o Gabriel Tagliari. Gabriel Tagliari. Cara, uma bola levantada nas costas da defesa que não dá. Bom jogador, viu? Não dá pra defesa tomar esse. Adivinha quem deu condição pro Tagliari? Foi o William. Eu vi. Foi o William. Aliás, a defesa toda sai. Quem dá condição pro Tagliari? Não dá. O William é muito mal posicionado. Aí o Fabrício Bruno tomou nas costas. Não tomou nas costas. Ele fez o movimento sair certo. Só que o lateral direito Cala a boca que eu já falei demais. Desculpa. Não, fica à vontade, pô. Relaxa. Desabafa. Não é desabafa, é análise. O William naquela jogada, velho, vai mal demais. Vai muito mal. Mas, assim, sobre o jogo de ontem, o Cruzeiro ainda teve a oportunidade de virar. Eu tava assistindo ao jogo ontem lá em casa. Também tava fazendo churrasco, viu, HG? Aliás, assistindo ao jogo lá em casa e... No último minuto tem um lançamento pro Caio Jorge na ponta esquerda, que ele invade a área e tem uma boa chance de marcar o gol, que talvez fosse o melhor jogo do Caio Jorge, ou o Caio Jorge no melhor momento dele, ele não perderia, velho. Uma finalização que sai ele e o Jandrei cara a cara, ele limpa pra perna direita, não é esse do escorregão, não. É que ele limpa pra perna direita no último minuto do jogo, na hora que ele tenta bater rasteiro, chapado, ele bate na mão do Jandrei, talvez fosse uma tentativa de bater a bola um pouco mais alta. Mas é um jogo ruim do Cruzeiro. Eu particularmente não gostei da atuação do time. Acho que algumas falhas defensivas acabaram atrapalhando bastante a equipe. O Valu foi bem na questão do William. Para mim, o William foi muito mal no jogo de ontem. Uma partida muito ruim dele. O primeiro gol, o Marcelo Hermes tem um espaço para sair ali nas costas dele. E o Cássio, para mim, também falha. Não quer dizer que o Cássio seja um mau goleiro, mas falhou no lance do primeiro gol. No lance do segundo gol, ele dá a condição pro lançamento nas costas do Fabrício Bruno. E aí o Fabrício Bruno tenta até recuperar, levanta a mão, mas o William de fato estava dando condição. Então, uma partida bem ruim do Cruzeiro, que o Cruzeiro não pode também desperdiçar a reação que ele teve quando ele consegue o empate. Depois que o Cruzeiro faz o 2-2, cara, eu falei, agora é questão de tempo pro Cruzeiro virar. Porque essa era a impressão que me passava. Me lembrou aquela partida entre Sport e Atlético. Quando o Atlético toma o 2-0, consegue o empate, eu falei, cara, vai ser questão de tempo pro Cruzeiro
fazer o 3-4-2. E aí vem o balde de água fria naquela bola aérea do Talhari fazendo o terceiro gol, que também é um vacilo da defesa do Cruzeiro. O Talhari não pode estar ali sozinho dentro da área. Então, no jogo de ontem, eu acho que o Cruzeiro cometeu muitos erros defensivos que não vinha cometendo nessa temporada. Erros que o Cruzeiro tinha limado desse elenco. O Cruzeiro começou muito mal com o Jardim, mas era um início de trabalho, um processo de conhecimento do técnico português em relação ao elenco. E no jogo de ontem, o Cruzeiro, para mim, lembrou os seus piores momentos da temporada, especialmente defensivamente. Eu acho que o Cruzeiro foi muito mal defensivamente. Ô, Thiago, tem uma música do Pato Fu que fala assim: agradeça as coisas boas e entenda as coisas ruins. Você acredita que no jogo de ontem você ainda consegue buscar fragmentos de positividade? E eu vejo quando a gente cita Japa, Cauã Moraes, Cauã Prates, Ryan Guilherme. Então, sim, são jogadores que você vê que o Cruzeiro foi bem. O Japa, o retorno do Japa, tudo aquilo que o torcedor tinha abraçado do Japa nas temporadas anteriores que ele participou, e na atual temporada, esse é só o segundo, né, Valor? Só o segundo, ele só havia entrado os minutos finais, 4, 5 minutos contra o Vitória. São só 2 jogos do Japa, e a gente já vê, já nota o porquê que o Cássio abraçou ele da maneira que abraçou no vestiário, porque sabe que ali tem um talento, sabe que tem algo grande dentro do Cruzeiro. E Cauã Moraes, Cauã Prates, são jogadores que o Cruzeiro tem que ter um cuidado absurdo, que você vê que o jogo era ruim, mas quando esses jovens entraram, você fala assim, cara, é o que o Thiago falou, o Cruzeiro vai controlar isso aí, vai virar o jogo. O Cruzeiro vai dominar essa partida, muito por causa, passando por esses jogadores que entraram ao decorrer do jogo. Vocês já apontaram tanta coisa negativa do Cruzeiro, eu estou só sendo a balança aqui, o fiel da balança, para a gente colocar também na nossa mesa aqui, pontos positivos. Não, eu concordo dessa equipe do Cruzeiro, desses jogadores que têm a confiança. Cara, a palavra confiança ela é fundamental. E tem a confiança do treinador, tem a confiança da torcida e eles também confiam nele. Então, eu vejo muito de forma positiva, até na desgraça a gente tem que encontrar alguma coisa pra gente se abraçar, algum tronco pra gente segurar, pra gente ver coisas positivas. E nesse caso, desse jogo terrível do Cruzeiro ontem, principalmente o primeiro tempo, contra o Juventude... Paraná me ligando. Desculpa. O Paraná te abraça, Valuceno. Paraná te abraça, é ele só, atende e fala com ele. Põe no Viva Voz aí. Fala com ele. Atenção, famílias do meu Paraná! O que eu tenho agora a dizer é um grito de alerta e você só ouve aqui, não adianta ir para outro lugar, é somente aqui. Põe na tela. Isso. Falar nada? Falar nada? Desligar. Pô, depois de falar um negócio desse, eu me sentiria honrado. Desculpa. Pô, eu me sentiria honrado. Não, mas é só para fechar. E uma coisinha, ô Thiago, você lembra quando a gente fez uma listinha de jogadores que não vão ter o contrato renovado ao fim do ano? Você lembra quais eram os nomes? Gamarra, Eduardo e Fagner. Não, a gente fala... Bolassi estava nessa lista. Gamarra, Eduardo, Fagner, Bolassi... Tem mais um. Quem que é o outro? Eduardo, o Gamarra... Gamarra, Eduardo, Fagner e Bolassi. Não tem um quinto. É porque o quinto é o Wallace que tem contrato. O Wallace tem contrato. Sobre o Fagner, é porque eu só ia falar... Eu não tenho essa informação, eu te falei isso. Você falou que tinha. Só uma coisinha. Não é lista de dispensa que eu tô firmando aqui, não. Não tô falando de lista de dispensa, eu tô falando de jogadores que eu vejo que não encaixam no Cruzeiro para 2026. Eu acho que a lista aumentou ontem, depois do jogo de ontem. Você acrescentaria quem mais? O William e o Gabigol. Que? O William? O quê? Você tiraria o William pra 2026, que isso? Eu acho William, isso é escandaloso. O William e o Gabigol. Cara, o Gabigol acho que vai ser uma questão muito mais dele que do Cruzeiro. Olha mas pra mim. O William... Cara, o William não. Olha pra mim, fixamente. O resultadismo está presente na análise ou não? Não. Extremamente presente. Não. Eu demorei muito tempo pra falar isso. Eu segurei por muito tempo pra falar isso. Mas do Williams já tinha essa certeza antes? Não tinha certeza, não. Eu só tive a certeza ontem.
Vai por mim. Não sei. Vai por mim. Aí se ele arrebenta nas semifinais contra o Corinthians, aí vocês chegam aqui no dia seguinte e falam, não, pensando bem. Pensando bem. Que assim, né? O William fez um jogo ruim ontem, ele não conseguiu repetir em 2025 a temporada de 2024, mas é aquela coisa, laterais, você não acha num pé de roseira na cidade, né? Quando você olha pro William, que não fez uma boa partida ontem, você olha assim, o Flamengo gastou quase 20 milhões milhões de euros num abra-boca que é Royal, né? Aliás, ele deixa realmente boquiaberto por conta do quão ruim é o Emerson Royal, né? Não está, né? Não, ele é ruim. Ele é um jogador superestimado. O Emerson Royal nunca jogou mais e nunca vai jogar mais do que o Rodinei, tá? O quê? Mas é porque o Rodinei é um personagem, não... É verdade. É má vontade. Não é má vontade, é só opinião. Eu não tenho nada. Eu nunca encontrei com o Emerson Royal na balada nem nada. Então, assim, é porque se você desfaz. Você não pode. Eu ainda acho que o Fagner cabe numa renovação. Eu não tô brigando com a informação do Elton, que o Elton trouxe uma informação, certo, Elton? Certo. Que o Fagner não vai renovar o contrato para 2026, tá? Cara, até para pensar no Cauã Moraes sendo utilizado, de repente saindo como titular no ano, você precisa de uma reserva, né? Então, assim, eu acho que o William pode ter o ano que vem e deve ter, pela característica física, uma ameaça ou quem sabe virar uma opção. Agora, de não contar com esse jogador, repito, você não pode, você vai eventualmente não contar com o Fagner e não contar com o William. Então, pelo menos, prefiro só uma coisa, sobre o Gabigol, eu já falei aqui por inúmeras vezes que eu sou um fã do jogador, acho o Gabigol bom pra cacete, foda, e especialmente pelo que ele fez no Flamengo. E acho que ele tem até bons números no Cruzeiro nessa temporada, ele é o vice-artilheiro do time ainda tem 13 gols e 4 assistências na temporada. Ele ainda é o vice-artilheiro do Cruzeiro nesse 2025, só atrás do Caio Jorge. Isso. Mas ele precisa aproveitar muito mais e de forma muito melhor as oportunidades que ele tem no Cruzeiro. Se o problema dele com o Cruzeiro hoje, ou com o Jardim, ou para a continuidade dele, é a falta de oportunidades, quando ele tem, ele precisa aproveitar. E convenhamos, o Cruzeiro ontem não enfrentou o Real Madrid. O Cruzeiro não enfrentou o Flamengo, não enfrentou o Palmeiras. Eu esperava muito mais dele. Eu espero muito mais dele em todos os quesitos. Finalização, criação de jogadas, movimentação. Pro jogo de ontem, eu tinha plena convicção de que ele aproveitaria essa oportunidade, até por se tratar de um adversário mais frágil. Falei, cara, é uma boa chance pro Gabigol meter o gol dele, ficar tranquilo, cavar ali, tentar encher o Jardim de dúvida para pensar numa possibilidade de ser utilizado com mais frequência daqui até o fim do ano. Cara, ele não aproveitou essa oportunidade. Ele não participou do jogo, como ele fez contra o Fortaleza. Você lembra da partida dele contra o Fortaleza? Foi um jogaço. Ele quis a bola no pé, ele veio no jogo de lá. No jogo de lá. Jogaço dele. Jogaço dele. O que aconteceu ontem? O Gabigol... O Thiago Carpini, ele não tinha dois zagueiros que eram zagueiros titulares dele. O Rodrigo San, irmão do Daniel San, provavelmente estava suspenso. E o Wilker, equatoriano, estava lesionado. Então, ele perdeu dois zagueiros. Ele estava usando o Juventude no sistema de 3. E ele faz o sistema de 3, só que o Carpini tem uma grande sacada. Ele coloca o Kaique, que é um volante no nível do futebol brasileiro, para jogar entre esses três. Só que o Gabigol, por característica, primeiro, não pressiona os zagueiros como o Matheus Pereira pressiona, deveria. E outra, pior, quando o Cruzeiro tinha a posse de bola, o Juventude muitas vezes se defendia com essa linha de 5, com 4 jogadores e só o Nenê. Você via isso claramente no televisor. Então eram 5, eu não gosto muito dessas terminologias, mas você via 5, 4, 1. Ou seja, o que o armador do time precisava de fazer? De sair da última linha e vir transitar. O Gabigol, ele se encaixava na última linha e ficava a bola nos pés. Mas muito sendo forçado. Característica dele? Não, Thiago, mas então, ele foi capaz de fazer diferente. Ele fez diferente contra o Fortaleza. A leitura dele do jogo não foi correta pra mim. Ele não foi capaz de fazer essa leitura. Peraí, deixa eu me deslocar. Cara, contra o Fortaleza foi até, entre aspas, irritante
o tanto que ele veio circular, mas ele foi fundamental. Deu um passe pro Caio Jorge e outro pro Lucas Silva. Cara, ontem ele não conseguiu ter essa leitura. Não se movimenta, não pressiona, não cria oportunidades, não finalizou. Perdeu, tem uma finalização dele. Perdeu um gol incrível que não de cabeça, né? Não pode perder. Não, de cabeça. Não, perdeu. Desculpa, HG. Não pode. O Caio Jorge perdeu dois na cara, gente. Não cabe Caio Jorge e Gabigol na mesma frase. Nós estamos falando de gols perdidos, a escala dos gols perdidos, escala David de gols perdidos. Não cabe. Eu entendi. Não, aí não. Não cabe. Não cabe. Essa bola de cabeça, falar que foi um gol perdido. Peraí, cara. Claro que foi. É só posicionamento da cabeça. É óbvio que foi. Um gol era muito claro. Só o posicionamento da cabeça, movimento. O atacante da qualidade do Gabriel Barbosa não pode perder. É o que o resultadismo faz vocês ficarem realmente Estamos falando de parte técnica. Estamos falando de parte técnica no jogo de ontem. Impressionante. É ou não é? Volta o programa e escute. Que eu falei da campanha do Cruzeiro. Volte o programa e escute. Eu falei da campanha do Cruzeiro. Estou falando do jogo de ontem. A campanha realmente é extraordinária, na minha opinião. Seria campeão. Eu vi o Fala Arthur, que é da Samuca TV, trazendo alguns detalhes de que o Cruzeiro seria campeão, seria líder, aliás, desculpa. Líder. Em 8 edições de campeonato de pontos corridos com a pontuação que o Cruzeiro tinha até a rodada passada. Então, cara, assim, a campanha de fato é extraordinária. Se o Cruzeiro fizesse a campanha, como o Valor disse, por mais 4, 5 anos, a mesmíssima campanha, o Cruzeiro bate campeão em pelo menos 2 delas. Então, assim, de verdade, campanha extraordinária. Mas não dá pra tirar a frustração do torcedor naquele momento de, cara, a expectativa era muito grande ontem, Valor. O Palmeiras tropeça, o Flamengo tropeça, então o torcedor naquele momento, eu entendo o que você falou, não dá. E momentaneamente, o torcedor fica louco, fica alucinado, porque dava pro Cruzeiro vencer e se aproximar dos líderes. O torcedor alimentou a expectativa de título naquele Thiago, momento. Mas quem não alimentou a classificação direta para Libertadores. Eu até usei assim, não importa o que você, cruzeirense, esteja conjecturando pro jogo de hoje. Briga pelo título ou o carimbo da classificação direta para a Copa Libertadores. Os 3 pontos eram passa pela vitória. Os 3 pontos, eram muito... Não importa em qual direção o torcedor tivesse pensando. A minha defesa ao torcedor que ficou pé da vida, que você falou assim, não pode tratar como uma campanha ruim e tal. Não com essas palavras, mas basicamente o que você disse no início. Tem gente que não gosta que a gente critique o jogo. Velho, mas no pós-jogo o cara fica louco, não tem como. Não, e criticar o jogo não é criticar a campanha. É isso, eu tô contigo. A campanha do Cruzeiro é perfeita. Sim, perfeita não, quase perfeita. A campanha do Cruzeiro é a quinta melhor campanha da história do Cruzeiro nos pontos corridos, com 20 times, Thiago. O Cruzeiro é a quinta melhor, sendo que em 3 delas o Cruzeiro venceu. Ontem ele podia ter igualado a campanha de 2008, quando fez 67 pontos. Ontem, e ainda com 4 pontos, com 4 jogos. 2008, 67 pontos, 2010, 69 pontos, 2013, 76 pontos e 2014, 80 pontos. Já é a quinta melhor campanha. A gente tirou aqui a parte. É que o HG, com o oportunismo dele, que é muito peculiar, tentou falar, é o resultadismo. Resultadista, a gente tá falando do jogo de ontem. O jogo ontem, hoje ninguém presta. Não, o outro já pediu a saída do William, não quero o William, pelo contrário, não quero o Lucas Silva, aí daqui a pouco começa a questionar o Cássio. Vocês estão de brincadeira. Não, o Cássio falha no primeiro gol. Aí, ó, tá vendo só? Resultado. Aqui, ó, o Will Oliveira mandou $5. Quanto que dá $5 hoje? 1.345. Ele mandou, ele disse, o atleticano mais cruzeirense que eu vi no programa. Tchau, William Gabigol. Não dá. Valeu, Eltinho. Você é o melhor. Você é atleticano? Não sabia, não. Eu sou tudo. Eu sou Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, às vezes, Vasco, mas eu sou muito Guarani de Nilópolis. E você também.